Toda vez que você ver alguém marcando dia e hora, dizendo que Jesus vai voltar, ou que o arrebatamento vai acontecer tal dia, ou tal dia será o do juízo final, você na hora despreze tal pessoa, porque é um falso profeta. Não foi dado por Deus a ninguém conhecer o dia e a hora. Amém? Então eu vou falar algumas coisas aqui. Você já ouviu falar de Joseph Smith Jr.? Já, né? Muita gente já ouviu. Quem não ouviu vai saber. O Joseph Smith Jr. nasceu no dia 23 de dezembro de 1805, no começo do século XVIII. Nasceu em 1805. Ele foi o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bonito nome, né? Bonito nome. Ele contou, para sensibilizar os seus seguidores, que ele morava numa zona rural e que ele foi para um monte, ali no meio daquela área rural, e o próprio Deus e Jesus Cristo apareceram para ele, dizendo que ele não deveria se filiar a nenhuma igreja, porque nenhuma prestava, mas que ele iria abrir a igreja certa. E é lógico que, com esta pregação, muita gente acreditou nele. E ele passou a ter seguidores. Aí, Joseph Smith Jr. marcou um dia para a volta de Jesus. Ele disse, naquela época, que Jesus voltaria no dia 3 de novembro de 1831. Ele não disse apenas de boca, ele escreveu. Ele disse, Jesus vai voltar no dia 3 de novembro de 1831. E foi aquela euforia. A igreja dele cresceu muito. Quando chegou no dia 3 de novembro de 1831, Jesus não voltou. Aí ele deu algumas desculpas e marcou uma nova data para a volta de Jesus, porque ele disse que tinha sido avisado do retardamento. Então ele marcou para o dia 23 de abril de 1834, ou seja, quase 3 anos depois da primeira data. Chegou no dia 23 de abril de 1834, Jesus não veio. Mas ele não se deu por vencido. Ele transferiu a data, por escrito isso, para o dia 3 de abril de 1836, ou seja, 2 anos depois. É a terceira vez que ele estava marcando uma data para a volta de Jesus. Jogou para 2 anos ali na frente. E durante 2 anos ficou pregando isso. Jesus vai voltar no dia 3 de abril de 1836. Nós somos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A igreja, cresceu. Apesar dos furos anteriores, a igreja continuou crescendo. Chegou no dia 3 de abril de 1836, Jesus não veio. Aí o que ele fez? O Joseph Smith, ele tinha o hábito de escrever a sua vida num diário. Cada dia ele escrevia o que acontecia. E no seu diário, Joseph Smith escreveu no dia 6 de abril de 1843. Preste atenção. 7 anos depois da terceira previsão furada, ele escreveu no seu diário o seguinte, abre aspas: em nome do Senhor Deus seja escrito: o Filho do Homem não virá dos céus até que eu tenha 85 anos, daqui a 40 anos, em 1890. Então agora, já escaldado, ele falou, não vou ficar marcando data para daqui 3 anos, daqui 2 anos.
que eu passo vergonha muito depressa. Jesus vai voltar quando eu tiver 85 anos de idade. Daqui a 40 anos, ele marcou o tempo de uma geração. 40 anos. E aí todo mundo falou, ah, legal, então tá bom. Se a data foi remarcada, vamos esperar. E aí eles trabalharam muito em cima dessa nova data. Começaram a trabalhar. Começaram a divulgar. Jesus vai voltar daqui a 40 anos, quando o nosso profeta maior, Joseph Smith Jr., o homem que esteve com Deus e com Jesus, quando ele tiver 85 anos, o nosso profeta estará velho, aí Jesus vai voltar. O ano será 1890. Aí a igreja dos Mormons cresceu bastante, 40 anos divulgando isso. Não é? Só que a história nos mostra que Jesus não voltou em 1890. Ou você acha que ele voltou em 1890? Jesus não voltou em 1890. E Joseph Smith também não chegou aos 85 anos de idade. Porque ele disse que Jesus voltaria quando ele tivesse 85 anos de idade. Joseph Smith morreu aos 38 anos de idade, num tiroteio com a polícia. E o que é impressionante na ingenuidade humana é que, mesmo as pessoas vendo que este homem não é profeta de Deus, que tudo que ele falava era delírio, fantasia, mentira, mesmo assim a igreja dos Mormons cresceu muito e ainda cresce no mundo todo. Você já deve ter visto sempre 2 rapazes de camisas brancas, mangas 3/4, assim, andando na rua com umas pastinhas. São os missionários da igreja Mormon. Todo jovem da igreja Mormon tem que fazer esse serviço para a igreja. Tem que ir para um país e anunciar a pregação de Joseph Smith. O Joseph Smith primeiro tinha dito que Deus e Jesus Cristo havia aparecido para ele, mas depois, quando ele começou a ter oposição, ainda em vida, 2 anos antes, ele passou a dizer que, na verdade, não foi Jesus que apareceu, foi um anjo chamado Moroni. E que esse anjo lhe mostrou umas placas de ouro num monte, que ele traduziu e escreveu o livro dos Mormons. Que na igreja dos Mormons é dado como se fosse literatura bíblica inspirada por Deus. E as pessoas estão lá, frequentando a igreja dos Mormons. São igrejas bonitas, bem construídas, tem no mundo inteiro. E tem muita gente no Brasil, até recebendo o ensinamento deles. Será que aqui dentro tem alguém que já foi da igreja dos Mormons? Tem alguém? Pode falar. Já? Você vê? É verdade o que eu estou falando ou é mentira? Porque eu não sou falso profeta. E isso está na história. O que eu estou dizendo aqui, você pode entrar na internet e você vai ter todas essas informações que eu estou te passando. Eu só compilei isso para você. Mas você veja só, mesmo se comprovando que tudo que Joseph Smith pregou é falso, há seguidores. Porque Jesus disse que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas que enganariam a muitos. E Joseph Smith, ainda hoje no mundo, engana milhões. Eu quero que você vá comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21. Olha, quando aparecer alguém da igreja dos Mormons querendo te dar curso bíblico de graça ou curso de inglês, você fala muito obrigado. Eles estão dando até curso de inglês grátis agora para seduzir os brasileiros, para levar a pessoa para a igreja deles. Quando alguém da igreja dos Mormons conversar com você, convida ela para vir aqui para Paz e Vida, tá? Faça um favor para ela, vê se resgata aquela alma. Olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 18, versículo 21.
Achou aí? E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Porque o Joseph Smith está dizendo que Deus apareceu para ele e Jesus também, mas que depois era um anjo chamado Moroni. Como conheceremos, hein? Como saberemos a palavra que o Senhor não falou? Versículo 22, a resposta: quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Como é que você conhece um falso profeta? Se a palavra que ele disse não se cumprir, ele é falso profeta. Não tenha temor dele. Você não precisa achar que o Joseph Smith Jr. era um homem de Deus, um mártir, um coitado, um incompreendido, um perseguido. Falso profeta. E todos que estão seguindo os seus ensinamentos estão sendo enganados. Mas é bíblico que isso aconteça. Jesus disse que isso iria acontecer. Veja o versículo 20, aí mesmo. Aí mesmo, veja o versículo 20. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, isso é o próprio Deus falando, que eu não lhe tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Por isso que o Joseph Smith Jr. morreu com 38 anos de idade num tiroteio com a polícia. O cara era um bandido, um saqueador, um marginal, um picareta. Mas engana muitos também nos dias de hoje. Aonde que Joseph Smith provou que era um falso profeta? Antes de fazer qualquer previsão, a primeira, quando ele fez a primeira, ele já estava provando que era um falso profeta. Por quê? Porque eu acabei de ler para você a profecia de Jesus, quando ele disse, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos. Porque ele disse, vigiem, porque vocês não sabem que hora há de vir o vosso Senhor. Estejam apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, se aparece alguém marcando data, você não precisa ter temor, amém? Não precisa acreditar, ficar apavorado. Porque ninguém na terra sabe o dia e a hora, e Deus não deu esse conhecimento para ninguém. Quando Jesus ressuscitou, ele ficou com os discípulos ainda andando com eles pelo prazo de 40 dias. Aí Jesus leva uma multidão de 500 pessoas até o Monte das Oliveiras e ele vai subir aos céus. Antes dele subir aos céus, os discípulos perguntam, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar a Israel? Jesus disse, não vos compete saber os anos, os tempos, as estações que o Pai reservou para o seu próprio poder. Só Deus sabe. Mas vamos continuar aqui na confirmação de que nós estamos vivendo realmente os últimos tempos. Eu não sei o dia nem a hora, mas eu sei discernir os tempos pelos sinais que Jesus disse que estariam acontecendo no mundo quando o tempo estivesse próximo. Veja só um outro sinal aqui. Depois que o Joseph Smith morreu, ele morreu em 1844. 8 anos depois, nasceu um cara nos Estados Unidos, de uma família religiosa. O nome desse cara era Charles Taze Russell. Alguém aqui já ouviu falar dele? Já, né? Sabe quem é, né? Algumas pessoas sabem. Para quem não sabe, eu vou explicar. Esse Charles Taze Russell foi o fundador da Sociedade Torre de Vigia. Um grupo que se reunia para estudar as Escrituras e que acabou dando origem à seita Testemunhas de Jeová. Esse foi o Charles Taze Russell. E ele pregava e ensinava com muita literatura escrita, porque essa sempre foi a estratégia deles. Revistas bem ilustradas, coloridas, bastante texto.
esse Charles Taze Russell, ele ensinava por escrito que Jesus já tinha vindo em secreto aqui na terra no ano de 1874. Preste atenção. Foi assim que ele começou a pregar. Eu recebi a revelação, já compreendi que Jesus já veio em oculto na sua segunda vinda, a primeira fase. Ele já veio em oculto no ano de 1874. E que não serão todos os arrebatados, apenas 144 mil virgens que nunca conheceram mulher. Esses 144 mil serão arrebatados no ano de 1914. Ele calculou 40 anos. E ele disse que no ano de 1914 seria também o fim do mundo. Que o mundo acabaria em 1914. Não houve o arrebatamento de 144 mil e nem de um sequer. Ninguém foi arrebatado em 1914. E também não houve o fim do mundo. O mundo não acabou em 1914. E o Charles Taze Russell morreu 2 anos depois, em 1916. Mesmo ele tendo morrido e se comprovado que ele era um falso profeta, os sucessores de Charles Russell continuaram a Sociedade Torre de Vigia, que agora já estava conhecida em várias partes do mundo como Testemunhas de Jeová. E eles fizeram muitas revistas, milhões e milhões de revistas. No ano de 1920, eles fizeram milhões de revistas que foram distribuídas de porta em porta, como as Testemunhas de Jeová fazem até hoje, dizendo que o arrebatamento dos 144 mil e o fim do mundo seria no ano de 1925. No ano de 1925, todo mundo estava esperando o arrebatamento de 144 mil, mais o fim do mundo, e nada disso aconteceu. Mas você pensa que eles desistem? No ano de 1940, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, as Testemunhas de Jeová profetizaram que o Armagedon, a grande e última batalha do bem contra o mal, seria dentro de poucos meses. E que poria fim à Segunda Guerra Mundial, e que na derrota dos nazistas, o paraíso seria estabelecido na terra. Aí mudaram o discurso, não vai mais ser o fim do mundo, o paraíso vai ser na terra. O paraíso vai ser estabelecido na terra, e agora vai começar aqui o reino de Deus aqui na terra. Todo mundo acreditou nesta palavra. Você sabe, os livros de história afirmam que a Segunda Grande Guerra Mundial acabou no ano de 1945. Não houve o Armagedon e nem o paraíso foi estabelecido na terra. Pelo contrário, o mundo está indo de mal a pior e sempre. Nós não estamos vivendo o paraíso na terra, como eles escrevem. E apesar desse furo também, durante a Segunda Guerra Mundial, a Sociedade Torre de Vigia imprimiu novamente milhões e milhões de revistas, dizendo que a data foi mudada para 1975. Que em 1975, sim, então haveria o arrebatamento dos 144 mil, a batalha do bem contra o mal, o paraíso estabelecido na terra. É isso que eles pregam. Mas chegou o ano de 1975 e nada disso aconteceu. Sabe o que eu fico mais impressionado? É que tudo isso está disponível aí nos livros de história, na internet, é só você pesquisar. São informações públicas, não estou falando nenhuma novidade, não fiz nenhuma descoberta, não. Mas as pessoas estão lá no salão do reino das Testemunhas de Jeová, recebendo ensino bíblico de um falso profeta. E os seus seguidores também, falsos profetas. Como é que pode isso? Porque Jesus profetizou. Nos últimos dias surgirão tantos falsos profetas que enganarão a muitos. Mas pastor, o senhor está falando aí de coisas antigas, né? É verdade.
Mas são duas denominações que se tornaram impérios mundiais em cima da mentira. Testemunhas de Jeová e Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Fuja, hein? Fuja. Pelo contrário, né? Fugir não. Traga para cá, para Paz e Vida, para aprender a palavra, para libertar aquelas vidas. Mas não entre na igreja deles, não entre no salão deles para receber nenhum tipo de ensinamento bíblico. Nem revistinha pegue para ler, porque é veneno puro. Você está compreendendo isso? Agora, eu quero mostrar para você uma coisa bem atual, bem recente, bem fresquinha. Um pastor americano chamado Harold Camping, ele tem uma rede de rádio nos Estados Unidos e que também alcança vários países do mundo, porque transmite até em ondas curtas. Esse pastor americano fez vários cálculos e ele chegou à conclusão que Jesus Cristo e o dia do juízo final e o fim do mundo seria no dia 21 de maio de 2011. E ele fez essa pregação e usou recursos da igreja para espalhar propaganda em todas as partes que ele podia. Nos Estados Unidos, tudo isso foi feito com grande destaque. E até seguidores da sua igreja começaram a dar verdadeiras fortunas para divulgar através de anúncios e cartazes que o dia do juízo final seria no dia 21 de maio de 2011. Eu gostaria que você olhasse aqui no telão da igreja agora. Tem ali a foto de um homem aposentado. O título da matéria diz: Juízo final. Homem gasta $140 mil para anunciar fim do mundo em 21 de maio de 2011. E ali está o anúncio dele em inglês, dizendo que haveria um terremoto global que devastaria a Terra e seria o julgamento final, dia 21 de maio de 2011. Vamos ler a matéria? Um aposentado americano, 60 anos, gastou $140 mil em anúncios espalhados por toda Nova York, que advertem que o fim do mundo vai acontecer no dia 21 de maio. Convencido de que um poderoso terremoto provocará o caos em todo o planeta, informa nesta quinta-feira o jornal Daily News. Robert Fitzpatrick, que trabalhava no serviço de transporte público de Nova York, espalhou em diversos ônibus e vagões de metrô milhares de cartazes apocalípticos, nos quais alerta que o dia do juízo final cairá no sábado da semana que vem. Ainda bem que eu estou lendo uma notícia velha. Continua. O americano gastou 90 mil em propagandas no metrô e $50 mil nos ônibus. Indica a versão online do Daily News, que destaca que essa quantia representa as economias de toda a vida do homem. 60 anos, aposentado, conseguiu guardar $140 mil, acreditou no falso profeta e gastou tudo em propaganda, anunciando o dia do juízo final. Aí abre aspas: terremoto global, o maior de todos os tempos, dia do juízo final, 21 de maio. Anunciam os cartazes em questão, que mostram também a esfera de um relógio a ponto de marcar a meia-noite, 12 horas, sobre uma fotografia de uma paisagem noturna de Jerusalém e um versículo da Bíblia. Colocou lá um versículo. Fitzpatrick começou a acreditar na fatídica profecia após conhecer o grupo cristão evangélico Family Radio, cujo pastor Harold Camping realiza presságios usando cálculos numerológicos e afirma que só os verdadeiros crentes se salvarão. É um cara de pau, se nem ele é verdadeiro. Camping chegou a essa conclusão após supostamente estudar a Bíblia e porque, segundo ele, é uma data exatamente 7.000 anos depois que Noé se salvou do dilúvio. Eu queria saber onde ele arrumou essa data. O dia do dilúvio, porque eu também não sei. Abre aspas. A Bíblia Sagrada dá mais provas incríveis que 21 de maio de 2011 é exatamente o dia do juízo final, conta o site do grupo, que também colocou dezenas de propagandas em outras cidades dos Estados Unidos e do Canadá. Aí, isso aconteceu nos Estados Unidos.
Só que eu estava dirigindo o meu carro aqui em São Paulo, fui para o Grande ABC, procurar salão para alugar para Paz e Vida, aí eu vi esse cartaz. Eu não sei se você viu esse cartaz também por aí. Aqui no Brasil esse cartaz foi distribuído, esse outdoor. Olha aí, um totem com um painel gigante. O painel, a propaganda diz assim: o dia do julgamento, 21 de maio de 2011. A Bíblia garante isso. Olha que cara de pau. E está lá a propaganda familyradio.com. Esse grupo está no Brasil enganando muita gente. A sede é em Belo Horizonte. Mas eles espalharam cartazes no Brasil todo também. Eu vi vários. Desse jeito aí, ó. Desse jeito mesmo. Anunciando para todo mundo o dia 21 de maio de 2011 como o dia do julgamento final. Deixa eu ler o restante da matéria. Um novo alerta apocalíptico chegou ao país com um aviso: o fim pode estar mais próximo do que se imagina. Um grupo cristão dos Estados Unidos e com representantes em Belo Horizonte está rodando o Brasil para divulgar a tese de que o juízo final está marcado para 21 de maio de 2011 e não para 2012, segundo a popular profecia feita pelos maias. Bom, essa dos maias, não vamos nem comentar, né? Continua. Com propagandas até nas traseiras de ônibus, os evangélicos da Family Radio. O duro é ouvir que essa gente é evangélica. O duro é ouvir isso, que Testemunha de Jeová é evangélico, que Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é um grupo evangélico. O duro é ouvir isso, que o Family Radio é evangélico. Com propagandas até nas traseiras de ônibus, os evangélicos da Family Radio fazem malabarismo com números e datas da Bíblia para garantir que há provas de que o mundo vai acabar nos próximos meses. No Rio de Janeiro, um grupo vestido de branco circulou pelas ruas do centro com placas que alertavam para o fim do mundo. Há semanas, ônibus regulares circulam com os enigmáticos dizeres: 21 de maio de 2011, Deus vai trazer o dia do julgamento. Ainda põe Deus na história. A previsão bíblica foi interpretada pelo americano Harold Camping, responsável pela Family Radio, que tenta emplacar um apocalipse pela segunda vez em sua carreira de profeta. Escuta essa. Escuta essa. Eu fico admirado com a credulidade do povo. Esse Harold Camping não é a primeira vez que calcula uma data e erra. Olha o que está dizendo a matéria. Nos anos 1990, ele publicou um livro em que dizia haver alta probabilidade de Cristo voltar à Terra no dia 6 de setembro de 1994 para julgar os homens. Um grupo se reuniu em uma cidade da Califórnia para esperar o evento, mas nada aconteceu. Aconteceu? Não aconteceu. A sede brasileira da Family Radio fica no bairro de Nova Gameleira, na capital mineira, sustentando como atividade principal a divulgação da tese do fim do mundo. Um site em português explica passo a passo a matemática feita por Camping. O juízo final começaria 7.000 anos depois do grande dilúvio, que teria acontecido em 4.990 a.C. Criticado por cristãos americanos, o grupo já foi classificado como um culto e Camping foi chamado de falso profeta. A sede brasileira da Family Radio não respondeu aos e-mails enviados pela reportagem na manhã de hoje. Foge dessa turma.